Olá a todos, meu nome é Roberta, eu sou aluna de graduação da Unileia, é a minha segunda graduação e a gente tem um desafio a cada semestre de fazer um trabalho de extensão em alguns temas da ODS que a Unileia disponibiliza para a gente. Então, eu também sou servidora do município, trabalho na Secretaria de Saúde de Florianópolis, e achei um dos temas super importante e bem na área que eu trabalho, que é saúde, né? Então, saúde, e aí dentro da saúde eu escolhi saúde do trabalhador, né? Aquela pessoa que cuida de quem precisa, né? Então, como que anda a saúde mental desse servidor? E aí eu pensei num nome, junto com a minha colega Rafaela, que não pôde estar presente, né? De uma médica que trabalha com a gente, super competente, que eu tenho uma admiração enorme. Ela é médica da família, é a doutora Fernanda. Eu vou pedir para ela se apresentar e em seguida a gente vai começar um papo aqui bem descontraído, falando um pouquinho desse tema super importante. Com você, Fernanda. Então, meu nome é Fernanda Melchior. Primeiro, agradecer realmente a Roberta. Eu sou médica de família e comunidade de formação e atualmente eu estou há 4 anos, desde a época da pandemia, na gestão, fazendo parte da gestão do município de Florianópolis, né? Sou servidora de carreira, sou concursada e antes da gente começar a falar, eu acho que é muito importante para contextualizar que meu Ikigai, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é um termo que fala que é tudo aquilo que eu acredito, a forma como eu posso mudar o mundo, a forma como eu me sinto bem fazendo, aquilo que eu faço diferença para as outras pessoas, sempre foi relacionada à minha profissão. E isso é muito bonito, isso é muito louvável, mas ao mesmo tempo isso pode ser um gancho. Então, à medida em que a Roberta foi fazendo as perguntas dela, como o tema é saúde mental, eu acho que esse contexto de que eu sempre fui uma pessoa muito empolgada com tudo que eu faço, uma pessoa que gosta muito do que faz e que se doa muito para o que faz muito sentido para a minha história com a saúde mental dentro do que aconteceu comigo ao longo dos últimos anos. Obrigada, Fernanda. Vou começar. Uma das perguntas que a gente elaborou para ti foi como que você tem percebido o impacto do trabalho na saúde mental? É difícil, porque atualmente eu me considero no momento em que eu estou trabalhando para deixar os pontos cegos mais claros. Trabalho influencia muito na saúde mental. E principalmente de quem gosta muito de trabalhar. Seja com quem é empolgado, quem se doa. Então, ele influencia muito. E ele influencia muito porque a gente cria um vínculo com o trabalho que é um vínculo muito relacionado à produtividade, à doação do tempo. E tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Então, quando a gente está ali 8 horas por dia, presencial, sem contar o que a gente está disponível, inclusive, fora do horário presencial, querendo ou não, a gente cria um vínculo que a gente dá muito espaço para que o trabalho seja algo muito grandioso e, em sendo grandioso, ele pode ser muito prejudicial. Pode ser prejudicial porque a gente abre espaço para uma relação quase abusiva mesmo, né, assim, com o trabalho. E hoje em dia, com o uso da tecnologia, né, a gente está meio que o tempo inteiro conectado, né? Então, tu acorda já com o celular na mão, já tem ali o WhatsApp, já está respondendo, já está trabalhando. E a aí gente saiu. E aí voltou para casa, a mesma coisa, tu não se desconectou, né? Tu tá ali com o celular, a mesma coisa, às vezes respondendo, resolvendo demanda, e vai até a hora de dormir, muitas vezes, né? E a gente cria uma situação em que a gente quase... eu estou num cargo que atualmente não é um cargo de gestão de topo, mas tem muitas pessoas que se reportam a mim. Então, a gente cria uma relação ambígua com a tecnologia, porque a tecnologia ajuda muito a gente, mas, ao mesmo tempo, é ela que muitas vezes não permite que eu descanse, que as pessoas que trabalham comigo descansem, porque cria-se uma imagem de que é imediato, é síncrono. Então, se eu mandar uma mensagem para a Roberta às 9 da noite, querendo ou não, eu fico com a expectativa de que ela vai responder. Não sei se vocês lembram daquele azulzinho no WhatsApp do visto. Aquilo, inclusive, virava briga até em relacionamento, às vezes, né? Não, mas calma, você viu? Como é que você não me respondeu? E num contexto corporativo que muitas vezes pode ser tóxico, isso é terrível, porque a gente cria um tempo de resposta, a gente cria uma expectativa de tempo de resposta, né? Então, a tecnologia veio para nos ajudar em muitos sentidos,
mas ela fez com que o trabalho invadisse o nosso dia a dia, aquele momento que deveria ser de descanso, com a família, de priorizar outras áreas da vida, tá ali o celular, que a qualquer momento pode tocar, pode alguém te acionar, pode te perguntar sobre aquilo que não é do seu horário, e que é algo que, querendo ou não, antes não tinha, né? Isso acaba influenciando demais, né, no nosso dia a dia, né, na tua rotina, em tudo, assim. Vamos lá. Quais são os principais desafios emocionais que você enfrenta na sua rotina? Eu tô, como eu disse, eu tô na gestão atualmente, né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é tentar conciliar os recursos disponíveis com o que eu quero fazer. Então, eu tenho que pensar o tempo inteiro, diante do que eu tenho disponível, qual que é o melhor que eu posso entregar para a população, que é o meu objetivo final. E conciliar todas as vontades, desejos, conhecimentos técnicos, com muitas vezes demandas, inclusive políticas, que a gente sabe que vai acontecer, principalmente quando a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, sejam demandas a nível federal, estadual, municipal. Conciliar tudo isso é muito difícil. E a gente trabalha com várias culturas organizacionais, em vários desses níveis, são culturas organizacionais que às vezes são muito diferentes. E esse choque de cultura, ou seja, tem uma expectativa muito alta, muitas vezes, por parte da população, sem considerar a limitação de recursos que eu tenho. Tem uma expectativa muito alta, e não estou falando que é errada, é uma expectativa alta e ela deve continuar sendo alta, mas existe uma expectativa alta, se coloca uma expectativa alta sobre isso. Existe uma expectativa muito alta por parte dos profissionais que trabalham na ponta, e eles também colocam essa expectativa na gente. Existe uma expectativa muito alta de quem está acima da gente, quer seja no nível municipal, estadual e federal, do que a gente tem que entregar para essas pessoas. Ficar no meio de campo entre tudo isso, muitas vezes é muito difícil. Conciliado, tipo, eu sei tecnicamente o que a gente consegue fazer, mas conciliar todas essas expectativas sobrecarrega muito. E muitas vezes eles, de todos esses âmbitos, eles não conseguem enxergar essa sobrecarga, porque a gente está no meio do caminho, né? Eu não entrego um produto final para nenhum deles, né? São outras pessoas que vão entregar um produto final. Exato. Isso, isso às vezes frita a cabeça, né? Sim, imagino. Eu já trabalhei na ponta, né? Então, também, e muitas vezes quem está na ponta não consegue enxergar também quem está acima de ti, né? Resolvendo as coisas, ou muitas vezes resolvendo algo que é para ti, tu pensa, mas quem que pensou nisso, né? Mas existem tantas coisas por trás daquilo ali que a gente nem imagina, né? Eu fui muitos anos da ponta também, né? E uma coisa que às vezes quando a gente está na ponta, a gente acaba não conseguindo ver é que aquela decisão pode não ser a melhor decisão que você esteja implementando nesse momento, mas você não sabe quais eram todas as outras opções de decisões que às vezes teriam repercussões muito mais danosas, tanto para você enquanto trabalhador, quanto para a população em si. Sim. E isso é muito difícil balancear, porque o tempo inteiro a gente tem que ficar assim, revendo as nossas decisões, revendo o que a gente está fazendo, e se permitir não ter viés cognitivo e de pensar, tá, eu tomei isso aqui, eu tomei essa decisão naquele momento, porque essas eram as informações que eu tinha. Mas agora eu tenho novas informações, eu posso poder rever isso. E toda vez que a gente revê uma decisão, se existe uma resistência muito grande em todos os âmbitos com os quais a gente vai lidar, da gente ter que justificar por que eu estou tomando, justificar por que eu estou voltando atrás, justificar porque agora essa é a nova decisão. E se eles deixam de ver a gente enquanto um portador da decisão e veem a gente enquanto a pessoa que tomou a decisão errada ou qualquer outra coisa assim, isso às vezes impacta diretamente, inclusive, na nossa saúde, né? Com certeza. Isso. A gente passa a ser como se fosse, não estou tomando a decisão pela instituição, mas a Fernanda CPF tomou a decisão que fez isso. Sem que as pessoas entendam todo o conjunto de coisas que levam a uma determinada decisão. Não sei se foi claro, assim, mas... Eu entendi bem. Ficou muito bom. Vamos lá. Você já se sentiu que precisa de ajuda ou apoio emocional? Como que tu buscou esse suporte? É muito difícil, porque mesmo sendo médica, é difícil a gente reconhecer quando a gente está no burnout. É muito difícil. Eu passei por uma situação de burnout há cerca de 1 ano, e
foi muito difícil admitir para mim mesma e para as outras pessoas que eu estava em burnout. Porque no início, você sente, e a maioria das pessoas que trabalham, seja com qualquer coisa, elas se sentem esgotadas. Só que quando esse esgotamento vira uma coisa crônica, quando você levanta da cama e você ama o que você faz, mas você pensa, meu Deus, como é que eu vou levantar da cama hoje? E isso vira um pensamento recorrente. Primeiro, você se culpa muito. Será que eu estou deixando de gostar daquilo que eu gostava tanto? Será que eu estou deixando de gostar daquilo que eu sentia e eu me dediquei tanto para me formar e eu dediquei, era um sonho estar aqui nesse lugar e aí de repente eu não quero ir? Por que eu não quero ir? Quando você começa a ficar irritado com coisas que não eram para te deixar irritadas. Quando às vezes a memória falha, quando fica difícil tomar decisão porque você já não sabe mais, não consegue reconhecer mais se aquela decisão, seus valores pessoais estão refletidos nela. Então, é muito difícil a gente delimitar quando é o limite. A gente achar que então tá, agora é meu limite, agora eu preciso procurar ajuda. Até porque, quando nós estamos numa cultura organizacional que desvalida isso, é mais difícil ainda. Quando eu entrei em burnout no ano passado, por um tempo grande, olhando para trás, eu vejo que eu estava em burnout há mais tempo, mas eu demorei muito tempo para perceber do tipo, tá, deu, não dá mais, preciso de ajuda. E às vezes as pessoas que trabalham conosco, elas nos comunicam que precisam de ajuda de formas diferentes, e a gente às vezes age com quase, não sei se é um termo bom, mas levianidade com aquilo. A pessoa está falando para você, eu preciso sair mais cedo hoje. A pessoa está falando para você, hoje eu não consigo ir. A pessoa está falando para você, através de atestados de afastamentos frequentes, com qualquer outra coisa assim, de que ela não está legal. E em vez de eu chamar essa pessoa e tentar entender o que está acontecendo, eu acabo quase punindo essa pessoa. Eu julgo essa pessoa. Eu julgo a pessoa que está pegando muitos atestados repetidos. Eu julgo a pessoa que está saindo mais cedo. Eu julgo a pessoa que precisa de uma folga. E olhar dessa forma, que é isso que muitas vezes a cultura organizacional faz, olhar para esse profissional enquanto uma peça do sistema que está falhando e que eu preciso corrigir o que está acontecendo, é muito prejudicial. E aí eu faço toda uma meia-culpa de que, por muito tempo, eu me alienei dentro do meu processo de trabalho e não conseguia ver nem para as pessoas que estavam trabalhando comigo, as pessoas que eram lideradas por mim, nem para as pessoas que eram minhas líderes, eu não conseguia virar para ninguém e falar, gente, não dá mais, eu tô sofrendo. Porque eu me sentiria fraca falando isso. Mas esse é um olhar preconceituoso, inclusive meu, porque preconceituoso meu comigo mesmo. Porque se outras pessoas chegassem para mim e falariam, meu Deus, não, vamos lá, vamos... Entenderia. Exatamente, por favor, vamos passar. Se for preciso, eu te afasto. A gente, às vezes, é muito mais sensível ao olhar do outro do que quando é com a gente mesmo. Então, foi muito difícil eu perceber qual era o limite quando eu precisava procurar ajuda. Uhum. E quando eu percebi, talvez já foi tarde, porque eu precisei realmente me afastar de tudo. Foi muito difícil para mim, eu tive que viver o luto de que aquilo que eu gostava muito, aquilo pelo qual eu me dedicava, aquilo pelo qual eu era apaixonada, estava me fazendo mal. E aí, assim como numa relação abusiva, às vezes no ciclo da violência da relação abusiva é difícil a gente perceber e sair disso, eu me vi muito numa situação assim. Então, eu esperei o copo transbordar para ver. E eu acho que o mais importante é que a gente não espere. A gente não espera enquanto profissional e a gente possa contar com as pessoas que estão do nosso lado e falar desde o início do tipo, olha, eu tô exausta. E tá todo mundo cansado. Mas a gente não precisa competir quem tá mais cansado. A gente precisa avisar um ao outro do tipo, olha, tá demais. Descansa, fica em casa hoje cedo. Eu consigo flexibilizar isso para ti. Vamos mexer na sua agenda? Deixa eu te ajudar com a sua agenda. Vamos ver se você está conseguindo priorizar as coisas aqui e deixa eu te ajudar. Importante, E a gente vê cada vez mais, né? Cada vez mais os servidores da saúde afastados, né? E que chegaram nessa fase do esgotamento, né? De não ter mais uma solução assim, e aí precisam se afastar mesmo. Então, justamente, se houvesse, de repente, acho que mais por causa da cultura organizacional mesmo, né? Que a gente vive, assim, não tem esse
esse manejo, assim, tipo, a Roberta tá precisando dar uma respirada. Fernanda, cara, vamos, no que tu falou, assim, vamos remanejar, vamos recalcular, né, para que não chegue no esgotamento e que a gente consiga dar o melhor naquilo que a gente se propõe, né? E a gente muitas vezes trata as pessoas como peças, e isso é muito ruim, porque quando eu sugiro para um profissional que está esgotado que ele pegue férias, eu estou sendo muito maldosa com essa pessoa, porque essa pessoa está exausta, e a minha solução para ela é, sabe aquelas férias que você tem direito, que é um direito teu, pega elas, em vez de usar elas para descansar efetivamente com a sua família, aproveitar com a sua família, descansa para você voltar a ser produtivo e voltar a trabalhar para mim. Quando eu faço esse tipo de sugestão, eu já estou falhando enquanto instituição. Eu já estou falhando, assim. E quando eu não crio dentro da organização espaços para que o descanso faça parte do dia a dia da pessoa, para que ela não precise, para que essas 8 horas dela, 6 horas dela, não precisem ser tão exaustivas a ponto de ela chegar em casa e ela não conseguir ter um descanso de qualidade, ela investir na qualidade de tempo que ela vai estar com os filhos, ela investir na qualidade de tempo que ela vai conseguir fazer uma atividade física. Quando eu não faço isso, eu estou falhando enquanto instituição e enquanto sociedade. Senão, é um erro muito grande o fato dos nossos profissionais hoje chegarem em casa, e que era o que eu sentia também. Eu chegava em casa e eu não tinha energia para fazer nada. Eu não tinha energia para curtir com a minha família, eu não tinha... Então eu ficava rolando o celular, que é o pior ainda, né, do tipo, que é a única coisa que eu consigo fazer. A gente se engana que isso é uma forma de descanso. Então, a única coisa que eu tenho energia para fazer é ficar aqui rolando o celular até que chegue a hora de dormir, eu durma, e não vai ser um sono restaurador. E aí, no dia seguinte, eu vou acordar... Tudo de novo. Um repeteco. Então, vamos lá. Quais estratégias ou práticas que tu utiliza para cuidar da tua saúde mental? Então, depois de levar esse tombo, que foi um tombo, né? Eu tive que repensar toda a forma como eu lidava com o trabalho e o espaço que o trabalho ocupava na minha vida. Quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente vai dando muito espaço para aquilo na nossa vida, né? E assim como em relações isso não é saudável, a gente não pode direcionar toda a nossa energia, todo o nosso tempo para uma determinada pessoa, para uma determinada coisa, com trabalho isso também não é saudável. Só que com trabalho isso é aplaudido, né? Com trabalho, parabéns. Um bom profissional, nossa, excelente, né? Dá 200%. Exatamente. Então, com trabalho isso é aplaudido. Então, eu tive que recalibrar o espaço que o trabalho estava ocupando na minha vida. E isso não faz de mim uma profissional pior. Pelo contrário, eu continuo dando o máximo de mim naquele tempo que é direcionado para o trabalho. E eu consigo, inclusive, dar o melhor de mim naquele tempo, porque agora eu consigo fazer minha atividade física, e isso é inegociável para mim, eu vou fazer minha atividade física, então eu vou ter a liberdade de, se alguém virar para mim e falar, eu preciso trocar seu horário hoje, porque tem uma reunião em tal horário, sem problema nenhum, mas eu vou chegar mais tarde amanhã, então, porque eu preciso fazer isso. Então, eu consegui começar a criar... Tem um podcast bem legal que eu escuto, assim, que ela criou uma lista de negociáveis. E eu conversei bastante disso na terapia, que é outra coisa que me ajudou muito. E eu sei que às vezes não é algo totalmente acessível, não é algo viável para muita gente, e não é algo viável a longo prazo, porque é caro e não vai dar para você fazer a vida inteira. Sim. Mas me ajudou muito a terapia também. Então, eu criei uma lista de negociáveis. O que é inegociável para mim hoje? É inegociável para mim, quando eu chegar, eu ter um tempo de qualidade com a minha família. É inegociável para mim ter um contato e manter um contato com os meus avós, mesmo que eles não estejam presentes. É inegociável para mim fazer minha atividade física com tempo suficiente, não sentindo que eu estou, meu Deus, eu já devia estar no trabalho, com aquela ansiedade. Será que está acontecendo alguma coisa? Entre uma repetição e outra da atividade física, eu tenho que pegar o celular para ver se alguém me mandou uma mensagem. Não, é o meu momento. Então, eu preciso ter aquilo ali para mim. É inegociável para mim que eu fique mais tempo lendo do que no meu celular. Então, eu incluí leituras no meu dia a dia, e leituras não técnicas. Que antes, mesmo quando eu lia, se não fosse algo técnico, eu sentia, meu Deus, será que eu não devia estar lendo aquilo para responder aquela pergunta que ficou pendente? Não, eu posso ler romances, eu posso ler outras coisas. E isso fez muita diferença para mim também. Então, e eu passei a contar para os outros e estabelecer melhor meus limites. Então, olha, isso para mim não dá. Isso aqui não dá. Isso eu não vou fazer, desculpa, isso não dá. Eu acho que talvez nessa situação eu não consigo. Esse horário para mim não dá, eu tenho uma consulta. E parece algo muito pequeno,
Fazer se priorizar, né? Exatamente. Se priorizar. Eu comecei sentir, né? Eu comecei a conceber que o espaço é um pedaço, o trabalho é um pedaço da minha vida. Ele não precisa ocupar todas as esferas do meu ecomapa. Ele não precisa ser tudo. E isso não faz de mim uma profissional que não está se dedicando, isso não faz de mim uma profissional que não é boa. Pelo contrário, acho que tu se dedica muito mais quando tu consegue balancear, né? Coisas inegociáveis para ti, eu acho que tu entrega muito mais. Sim. Quando tu consegue perceber isso, que essa tua lista de inegociáveis, ela precisa acontecer para que tu entregue teu trabalho perfeito, cara, acho que essa é a chave, assim, né? É isso. E você entregar com leveza. Muitas vezes você vai conseguir fazer, inclusive, eu vou estar no trabalho de uma maneira mais leve do que eu estaria se eu não mantivesse todas essas outras coisas. E eu sei que isso às vezes parece real em ambientes que o trabalho é extremamente precarizado. E é claro, eu falo de um lugar de privilégio. Eu sou uma servidora pública, eu tenho um concurso, eu reconheço isso, né? E a gente cria relações trabalhistas, às vezes, de uma maneira muito frágil em vários setores. E as pessoas têm relações trabalhistas em que elas ficam com medo de se afastar, com medo de pedir uma folga, com medo de... E aí é por isso que eu falo que a gente vai falir enquanto sociedade se a gente não pensar a cultura organizacional do trabalho como um todo. Durante meu afastamento, eu fui ler muito, porque uma das formas como eu funciono é através da leitura, do aprendizado, assim. E é muito engraçado como a gente colocou o trabalho num pedestal e a gente criou relações muito fragilizadas para as pessoas, para o trabalho. E isso faz com que elas fiquem cada vez mais em relações sucateadas, porque elas têm medo de sair. E se a gente não mudar isso como um todo, mesmo a OMS falando que o burnout é uma das maiores doenças do trabalho no momento, mesmo criando leis e normas regulatórias que falam que, olha, se a pessoa entrar em burnout, você não vai poder demitir ela depois. Se não houver um reconhecimento de que isso é um problema e que a gente precisa lidar com isso, não vai adiantar a legislação falar, não vai adiantar, claro que ajuda, mas não vai adiantar todo esse arcabouço teórico, né? A gente precisa de uma grande mudança, na verdade, né, de tudo, né, a gente fala ainda como servidora pública, né, que a gente está numa condição estável, uma condição mais leve, né, agora a gente pensa no meio privado, né, e aí a situação já muda, né, quando tu começa a pegar atestado, tu até vai conseguir pegar ali, sei lá, alguns, mas daqui a pouco tá com muito atestado, você acaba sendo demitida, né, e não tem... É isso aí também, né? Não tem muito é uma precarização do servidor, né? E dessa relação trabalhista, né? E enquanto o empregador não começar a entender que ele vai perder esse conhecimento, que é o conhecimento que está com aquele funcionário, ele vai perder essa pessoa, e ele olhar para isso de uma maneira diferente, não como algo que pode ser substituído a qualquer momento, ele não vai mudar a cultura dele. Ele vai continuar olhando para o profissional que pega atestado de uma maneira pejorativa e não vai querer entender o que está por trás dos atestados repetidos que ele está pegando. Exato. Muito bem, vamos lá. Na tua opinião, o que as instituições de saúde podem fazer para apoiar melhor os seus profissionais? Que a gente até falou um pouquinho, assim, né? Mas eu acho que é uma mudança de cultura organizacional como um todo. Existem várias estratégias, desde incluir pausas durante o dia a dia, desde a refletir a respeito de quais são as metas e construir metas conjuntas com as pessoas que estão ali e não simplesmente impor metas para as pessoas somente executarem. A questão de realmente criar espaços de descompressão e que sejam legitimados e justos. A questão de... Tem algumas iniciativas fora. Tem um livro bem legal, que Descansar é Resistir. É bem legal o livro mesmo, e ele lida como o descanso não como uma... ele não é um prêmio, ele é um direito. Então, assim, a pessoa precisa descansar. Uma necessidade, né? Exatamente. Então, assim, eu, enquanto instituição de saúde, eu não posso falar para a pessoa pegar as férias para ela descansar. Eu tenho que criar e legitimar espaços e de descansos diferentes, de descanso mental, de descanso físico, de descanso relacional. Então, para mim, o principal ponto é realmente a gente mudar a cultura organizacional de como a gente lida com os trabalhadores e como a gente lida com essas relações tóxicas, né?
Em algumas empresas se criou-se, inclusive, como se fosse uma ouvidoria do trabalhador, que tenham pessoas que são psicólogos, profissionais de RH, que escutam essas demandas e que criam essas soluções direcionadas para cada uma das demandas que aparece. E aí a gente volta a falar daquilo. Claro que no serviço público, isso às vezes a gente pode fazer isso com uma tranquilidade um pouco maior, mas para um serviço privado, pensar que isso é importante para ele, que ele tem que investir grana nisso, que faz diferença fazer isso, eu acho que a gente tem que mudar a cultura da sociedade mesmo. É difícil. Até a Rafa não está junto aqui com a gente, mas ela trabalha numa empresa lá em Belo Horizonte, e ela fala que a empresa ela disponibiliza vários canais para os trabalhadores, e eu acho que é justamente para isso, para tirar essa sobrecarga, né, e evitar aí afastamentos dos servidores. É uma empresa grande, pelo que ela me falou. A pena que ela não está aqui para dar a opinião não, contar a história dela, né? E é isso, né? Assim, a instituição dar esse respaldo para os trabalhadores não faz da instituição boazinha, pelo contrário, ela trabalha com gente, ela tem que cuidar de gente, né? Então, eu acho que a gente está muito atrasado quando a gente pensa em como a gente lida com as pessoas e como a gente lida com o trabalho. Criar esses canais. E hoje, depender da pessoa que já está em sofrimento, ter que ir falar para alguém que muitas vezes é hierarquicamente superior a ela, para um chefe de setor, alguma coisa assim, falar para essa pessoa e se abrir com essa pessoa, que muitas vezes vai ser a pessoa que não vai ligar, pelo contrário, a primeira coisa que vai vir na cabeça da pessoa é, meu Deus, como é que eu vou repor? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, a gente coloca as pessoas que já estão em sofrimento numa situação muito vulnerável. Fica bem complicado. Bem, as perguntas que a gente elaborou eram essas. O que eu vou pedir para ti é para deixar uma mensagem, né? Aí a gente vai acabar apresentando, passando essa reuniãozinha que a gente fez, essa entrevista para os profissionais de saúde, então a gente vai ter uma avaliação. Então, né, a gente sabe que vários estão nessa fase exaustiva do trabalho, então deixa uma mensagem para eles, assim, do teu coração, para poder ajudá-los, para poder, né, dar um up aí no trabalho deles, na vida deles, né? Eu acho que a principal mensagem é que a gente não normalize a exaustão, não normalize o cansaço. Por mais que a gente goste do que a gente está fazendo, e quem não gosta tem mais um motivo, porque tem que pensar realmente o que motiva a estar ali, o que motiva a continuar ali, saber o que te motiva a estar ali já é um grande passo, né? Mas não normalizem a exaustão. Procurem realmente pessoas, quer sejam lado a lado a vocês, quer sejam hierarquicamente superiores, quer seja um canal, procurem alguém para falar sobre isso. Não deixem que a exaustão chegue ao limite. Não deixem. Se você já está com dificuldade de acordar, dificuldade de se motivar para ir para o trabalho, dificuldade de pensar o que te mantém ali, enquanto está trabalhando, procurando, meu Deus, e se eu estivesse em outro lugar, procurando um novo emprego, já está na hora realmente de procurar ajuda. Valorizem o que as pessoas que te amam falam para você. Se alguém que te ama está falando para ti, olha, tá demais, você está estressado, você está chegando em casa e não tem tempo para gente. Começa a refletir se realmente o tempo que você está ficando em casa você consegue descansar de verdade. Eu acho que é muito importante a gente olhar para si de uma forma mais carinhosa e lidar com a gente como se a gente fosse lidar com outras pessoas, né? Às vezes, com outras pessoas, se sua melhor amiga chegasse para você e falasse: eu tô exausta, eu tô sendo abusada no trabalho, eu não aguento mais meu chefe, o que você falaria para essa pessoa? E o que você fala para você quando você pensa isso? Então, eu acho que é isso. Bacana, Fê. Então, eu agradeço mais uma vez ter aceitado o convite de conversar aqui, dispor, se abrir, né, colocar a tua história, né, para todo mundo. E eu tenho o enorme prazer de trabalhar contigo, como eu te falei, te admiro muito, e tu és muito boa mesmo, tu entrega muito, e que bom que tu conseguiu dar a volta por cima, e é muito bom que isso tenha acontecido, que tu tenha te percebido, e tu consiga hoje te priorizar. E que a gente continue sempre alerta a isso, porque mesmo que a gente passou por isso, ganhou uma rasteira, a gente tem que estar o tempo todo alerta. E eu continuo à disposição realmente para
para falar sobre isso, porque foi algo que me impactou muito. Que bom, Fê. Obrigada mesmo. Né? Até mais, até Até mais. breve. Aí, pronto, aí ele pode cortar